Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Auditoria da Alma. E aqui nós vamos fundo nesse assunto, vamos trazendo experiências, trazendo assuntos que com certeza afetam o seu dia a dia, tocam fundo ao seu coração. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já conseguiu transformar sonho em realidade? Pois é, hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos do sonho à realidade. Nós vamos conversar com mulheres especialistas que tiraram um sonho do papel e transformaram num projeto que desenvolve mulheres até hoje. Nós vamos conversar com aquelas que criaram, que iniciaram, que foram as precursoras do Instituto Paranaense da Mulher Contabilista. Olha que coisa incrível, é por isso que eu estou aqui com 3 convidadas fantásticas que fazem parte dessa história e, é claro, tem muita história para contar para mim e para você aqui nesse podcast Auditoria da Alma. Então, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Márcia Cristina de Almeida, que hoje é apenas associada, mas já foi ex-presidente, ex-contadora, já fez um pouco de cada coisa no IPM Conte, é isso? Exatamente. Perfeito. Com a Márcia também está a Denise Maria de Oliveira. Oi, Denise. Oi. Bem-vinda, muito bom ter você com a gente aqui. A Denise hoje é a contadora do IPM Conte, né? Estou como contadora do IPM Conte. Mas já também fui presidente, conselheira fiscal, tesoureira. Um pouquinho de cada coisa. De cada coisa. Maravilha. E também a Ormélia Terezinha da Silva, que hoje é diretora do Conselho Fiscal. Conselho Fiscal. Do IPM Conte. Mas Isso. também só não passou pela presidência. Não quis. Não subi nenhuma presidência ainda e não pretendo. Não pretende. O interessante é que enquanto a gente conversava aqui para saber o que uma faz, o que a outra faz, elas foram falando. Já fiz um pouco de cada coisa. Eu acho que quando a gente desbrava um caminho, é um pouco assim, né? A gente tem que se dispor a fazer um pouco de cada coisa. Márcia, conta para mim, como é que foi esse momento de iniciar essa trajetória do IPM Conte? Lá no começo, como é que foi para você? Olha, quando eu fui convidada a participar, eu fazia parte eu fui diretora do Sincotiba. Então, eu era diretora do Sindicato dos Contabilistas. Perfeito. E a gente começou a participar, a fazer reuniões, né? E a nossa mestra, né, que é a Dolores, que criou essa ideia, nos passou. Uhum. E nós fomos, com o tempo, nós fomos absorvendo e aderindo àquela ideia que seria uma boa, né? Porque quando a gente eu iniciei nessa parte de sindicato, Sim, CRC, essas coisas, a gente tinha um pouquinho de problemas, assim, machismo, né? Tinha um machismo ali. Então, pra mim, no meu pensamento, eu dizia, não, nós vamos quebrar isso, né? Nós vamos entrar para fazer a diferença. Para entrar e fazer uma coisa nossa, não uma coisa nada feminista. Sim, não é nada coisa de feminismo. Conseguir um espaço por mérito, um espaço digno, né? Exato, porque a mulher, ela teve uma época que até a gente já conversou sobre isso, ela tinha muito aquela questão de família, né? Ela não ia em reuniões, porque eu tive essa situação. Eu fui a única mulher na época, eu acho que tinha uma do fiscal, se eu não me engano, do Conselho Fiscal, que fazia parte do Sincotiba, mas eu fui a primeira mulher a entrar no meio dos homens no sindicato que era mais masculino do que feminino, sim, né? E isso hoje totalmente diferente, não tem nada a ver com o passado. Então, tinha essa coisa, eu não vou participar porque é à noite, eu não vou participar porque eu tenho que fazer coisas de casa, cuidar de marido, filho, essas coisas assim, né? Então, isso foi gradativamente, assim, se quebrando isso, né? As mulheres foram tomando mais o seu espaço, foram vendo que tinha mais chance. Também nós temos a questão da tecnologia, né? Sim. Que ela hoje nos favorece bastante, né? E antes não tinha isso, né? Era mais presencial. Então, as pessoas tinham que participar presencialmente, né? E o sindicato, ele tinha uma coisa de... Uma vez por mês tinha uma reunião, mas era noturno numa sexta-feira. Olha só. Então, e daí... Já complicava a vida da mulher. Já complicava. Já negócio de família, daí o marido dizendo, mas como é que minha esposa vai sair num bando de homens, sexta-feira à noite? E sempre tinha um churrasquinho depois. Sim. É igual o jogo de futebol que os homens fazem, né? E isso foi quando fui convidada, eu fazia parte, estava no comecinho ainda de participação, e eu fui convidado e isso me engrandeceu, né? Me engrandece até hoje, né? Porque eu fico tão feliz quando a gente olha, vê a nossa história e desenvolvendo, crescendo, evoluindo, que é uma satisfação, assim, não só pessoal, mas profissional, né? Perfeito. Isso acho que todas nós. Eu acho que a Denise também compartilha um pouco dessa ideia, né? De que foi difícil conciliar muitas coisas no começo, mas olhar para trás valeu a pena. Com certeza. Me conta um pouquinho desse começo, Denise. Então, quando
que eu iniciei ali participando do CRC, e foi através do 5º Encontro Nacional da Mulher Contabilista lá em Aracaju. Aham. Eu ia muito no CRC, mas assim, como eu já estava atuando como professora, então eu ia lá, eu queria estar sempre passando as novidades, levar as coisas para os alunos, os exames de suficiência, tudo isso, então eu sempre estava lá. E eu conhecia a Dolores lá. E também conheci a Carla, porque o marido dela e o meu marido são professores na Universidade Federal, e eles são amigos e a gente se conhecia. E aí meu primeiro encontro da Mulher Contabilista Nacional foi lá em Aracaju. E a palestra que teve lá, eu lembro o nome da palestrante que marcou muito, a Leila Navarro. Ela entrou fazendo uma mini striptease em 2005. Para chocar todo mundo. Para chocar todo mundo. E ela levantou o astral, sabe? Todas as mulheres adoraram. E aquilo foi muito bom para mim. E aí eu não tinha esse sonho, né? Eu só participava porque eu precisava das informações do CRC para levar para dentro da sala de aula. Do Conselho Regional de Contabilidade, isso, né? E aí o que acontece? Voltando de lá, eu via as meninas conversando lá, né? Eu participava um pouquinho e ficava só, né? Quem sabe um dia eu vou participar disso. Só sonhando, só alimentando o sonho. Voltando de lá, a Dolores ligou para mim e me convidou por telefone. Ah, não deu? Não titubeei de jeito nenhum. Estava pronta, né? Só esperando o convite. O convite chegou. Exatamente. Nada acontece por acaso, né? Exato. E aí, eu recebi o convite dela e aceitei. E depois disso, a gente foi trabalhando juntas, né? A gente fez várias coisas. No começo foi um pouquinho difícil, mas eu acho que, como a Márcia falou, tem essa questão da mulher, ela ter dupla, tripla Jornada. jornada, trabalho, é isso. Mas, assim, depois que a gente foi se conhecendo, a gente começou a conhecer a história de cada uma. Cara, é muita coisa parecida, assim, sabe? De garra, de persistência, de dedicação. E foi muito legal. E de todas as formas possíveis que eu pude colaborar, eu fui colaborando e a gente está aí com seus 20 anos, estamos caminhando aí. É uma bela e trajetória, inspirando outras mulheres. E é esse o nosso foco, né? Isso que a Denise fala é muito interessante, porque vai criando uma identificação, vai criando um vínculo. Porque quando a gente ouve, Ormélia, a história de uma é muito parecida com a de outra, as lutas que uma enfrenta, as dificuldades dentro de casa, e de repente a mulher se fecha e fica sozinha, achando que é só ela que está passando por isso, mas na verdade existem muitas outras que passam as mesmas coisas. Então acredito que fazer parte disso, Ormélia, é realmente muito gratificante, né? Sim. Me conta como foi um pouquinho do seu início no IPM Conte, da sua trajetória. A Márcia já compartilhou, a Denise, agora me conta você, como foi transformar esse sonho de ganhar espaço, de conquistar reconhecimento também pelo próprio trabalho e olhar para essa trajetória toda que já aconteceu? Olha, eu estava no escritório trabalhando e a Márcia me ligou fazendo um convite para mim lá no CRC, que ele estava numa reunião, e a reunião estava iniciando, que eram as 9 mulheres, e sentei junto e dali iniciou, então, o nosso projeto. E para mim foi muito importante, porque na época eu não fazia parte de nenhuma entidade. Depois que eu passei a participar no SESCAP como diretora, que estou até hoje, e do IPM Conte, que fui conselheira por 8 anos, junto com a Márcia. Desculpe. No CRC. No CRC. No Conselho Regional de Contabilidade, mas né? No Conselho Regional. E aí foram 8 anos no CRC, mas até então eu não participava. Então, para mim, foi muito importante. Ainda estou como diretora durante esses 20 anos, né? Não saí, só não fui presidente, como eu já falei. Mas, para mim, foi muito importante, trouxe muito benefício, tanto profissional, quanto para a minha vida pessoal, porque comecei a participar e, como a Márcia falou, isso nos engrandeceu também, a gente levou esse conhecimento, que era o nosso objetivo, né? Compartilhar com as outras contadoras. E, então, para mim, foi assim um salto muito grande, tanto na área profissional quanto pessoal.
O que nós temos aqui, então, são 3 mulheres fortes, 3 mulheres que são contadoras, uma profissão que até pouco tempo atrás era vista mais com homens, né? Sim. Principalmente à frente de instituições, de sindicatos, de institutos, né? E hoje nós temos 3 mulheres que fizeram e continuam fazendo história dentro do IPM Conte, que é o Instituto da Mulher... Instituto Paranaense da Mulher Contabilista. Eu falei errado, não falei, Denise, porque você ficou me olhando, falei, acho que trocou aí as letras. É, o IP. Foi, né? Mas vamos lá, IPM Conte, Instituto Paranaense da Mulher Contabilista. Isso. Perfeito. E aí, eu queria saber de vocês, qual é essa distância entre o sonho e a realidade? Existe um abismo. A Márcia falou um pouquinho, né? As reuniões iniciais eram na sexta-feira à noite. Daí tinha que sair, deixar a casa, deixar marido, filho, aquela coisa toda. Além dessa questão familiar, quais foram as outras dificuldades que vocês enfrentaram e que talvez mulheres olhem e assistam e pensem, puxa, mas é tão difícil passar por isso, eu não tenho forças para lutar contra isso. Que outra situação vocês podem lembrar que foi difícil para sair do sonho e se transformar em realidade? Vocês lembram de alguma situação? Ormélia? Não, assim, eu, pelo menos, eu acredito que a Márcia e a Denise também não tiveram tanta dificuldade em relação a isso, esse tempo. Porque nós sempre reunia no período da manhã, 7 horas da manhã, né? 7h30 da manhã, nós estávamos reunidas no CRC. E lá a gente fazia nossas reuniões e traçava os nossos objetivos, enfim, aonde nós queríamos chegar, quem nós queríamos alcançar, né? Então, assim, a gente não tivemos essa dificuldade. Então, a gente encontrou, no início, um pouco de resistência dos nossos conselhos de classe. Não só o conselho, mas dos sindicatos, porque as mulheres estavam chegando, né? Mas depois, aos poucos, isso foi se tornando... Eles reconheceram o nosso trabalho e se tornou bem mais fácil isso para nós. Tanto para o Instituto como para nós como pessoa. Entendi. Eu gostei dessa frase que você disse, as mulheres estão chegando. Essa frase assusta? Não. Acredito que sim. Assusta, Denise? As mulheres estão chegando. Eu acho que não assusta para gente, para nós mulheres, mas assusta pro mercado, né? Como a Márcia já falou, no passado ainda temos essa dificuldade, nós somos bem... se você pegar em relação, assim, as instituições de ensino, Sim. Hoje as mulheres e os homens já estão ali, ó, quase meio a meio, as mulheres que se formaram e que são contadoras e que estão atuando. Mas participando no conselho, nos sindicatos, ainda é muito baixo a nossa participação. Não existe um meio a meio. Às vezes você vê uma reunião lá dos institutos, tem uma mulher, 2 mulheres representando a classe. Então, assim, eu acho que assusta, mas assusta como que eu posso dizer assim, para a sociedade masculina. Ok. Né? Eu acho que assusta. E assim, a gente assume muitas coisas e a gente vai dando conta. Então, eu acho que isso que vai assustando, né? Esse sentido. E aí, o que eu vejo é que ainda as mulheres, elas não têm essa coragem. Hoje, todas as mulheres que fazem parte do Instituto e nós que fomos as fundadoras, eu acho que a gente já tinha um espírito diferente das demais. De empreendedorismo, né? De visionárias. A gente já foi, né? E a Ormélia até falou, para mim não era difícil, porque eu sempre tive que correr atrás das coisas, um filho pequeno e tudo mais, e faz isso, faz aquilo, dando aula, sendo contadora durante o dia, dando aula à noite, porque quem é professor não é uma profissão, né? Você é um bico, como dizem, né? Mas você trabalha com alguma coisa, professora? Ou só dá aula? Como se um trabalho que exigisse muito tempo, dedicação, estudo, né? Então, mais tempo para você ir dar aula. Por quê? Você tem que fazer todo um preparo e tudo isso. E eu sempre procurei, em sala de aula, levar isso para as minhas alunas. Tanto que hoje eu tenho algumas alunas que são associadas. Perfeito. Né? Então, isso é gostoso. Mas é difícil porque, como eu falei anteriormente, tem essa tripla jornada da mulher. Então, nem todas conseguem fazer isso. E a gente entende, né? São filhos pequenos, a situação financeira e tudo mais. Mas eu, em si, não tive essa
essa dificuldade no passado. Eu procurei de todas as formas possíveis fazer o meu melhor e continuo fazendo sempre. Perfeito. Márcia, você também sempre foi muito pioneira, sempre foi de se envolver, de estar à frente, ou você se viu obrigada a se posicionar dessa forma? Então, a minha história já é... Eu, quando comecei montei o escritório, eu era CLT, né? E, com a oportunidade que eu tive, eu montei o meu escritório. E eu tive um amigo que me incentivou muito, né? Para entrar nessa jornada de sindicato e tal. Porque até então você fica, tipo, no teu comodismo, né? Eu também tinha filho pequeno e mãe solo, né? E daí você é tudo, né? É o trabalho, é o escritório, é criança, é aquela coisa toda. Mas o que eu vou me envolver com sindicato, com CRC, com essas coisas assim, né? E daí eu tive um incentivo muito grande, né? Ele foi presidente do SESCAP e ele fazia faculdade comigo. Insistiu para me participar de convenções. Ele falou assim, se você começar, você não vai parar mais. Mas eu pensava financeiramente, mas como é que eu vou, né? Se eu não tenho dinheiro para participar de tudo isso, né? Sim. Escritório pequeno, começando, né, e tal. E daí ele me convidou para um evento que foi em Foz do Iguaçu, foi a primeira vez que eu fui. Ele achou tudo, né? Ônibus, da SESCAP, fez tudo para incentivar que a gente fosse, né? Para dar o custo mais barato, colocamos o quarto junto com outra pessoa, secretária e tal. Para facilitar mesmo. Para facilitar mesmo. E aquilo ali eu falei, nossa, que gostoso participar disso aqui, né? E eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei de conhecer pessoas, então, eu falei, nossa, que troço bom isso aqui, né? E tal. E nem nisso ele me indicou para o sindicato, né? Então, eu fui a segunda secretária, mas por quê? Porque eu não sabia nada, né? Então, eu sentava quietinha no meu canto ali, só ficava observando nos primeiros tempos, né? Mas mudou, né? Porque eu acabei saindo como secretária no final, né? E daí, a segunda época, eu já era diretora de eventos de curso já no sindicato, né? E daí, nesse meio tempo, eu fui indicada. Daí, o meu propósito era outro, né? Eu era técnica, na época, eu tinha só a parte técnica, eu estava fazendo faculdade. Então, meu objetivo era entrar no CRC como conselheira, como contadora, e não como técnica, né? Sim. E ele veio e me convidou, falou, tem uma vaga lá, porque nós, não sei se você sabe, mas nós temos sempre teve um percentual de mulheres, que na verdade eles eram meio que obrigados a nos colocar lá dentro para cumprir aqueles percentual. Para ficar dentro da lei, dos requisitos, e assim, né? sempre houve uma situação assim, que se você não fosse amigo de não sei quem, ou padrinho não sei das quantas, você furar aquela panela, entrar dentro dela, era um pouquinho... Difícil. Imagine eu, falei, nossa, pequenininha que era, não era ninguém, né? Quem sou eu, né? E daí, com esse incentivo, eu fui indicada pelo sindicato para ser conselheira do CRC e, né, efetiva. Mas depois que eu me formei. Porque ele me convidou antes, falei, não, eu não quero eu estou estudando para mim não quero entrar, não tenho nada contra o técnico, porque para mim me favoreceu muitos anos, mas eu quero entrar naquele objetivo que eu tinha colocado. E consegui. Os 4 primeiros anos, né, além de conhecer pessoas, e assim, né, o CRC, ele te toma um tempo, porque daí você também não pode deixar teu cliente, daí você já é um pouquinho maior, o teu cliente não pode você deixar no vácuo, né? Você tem que uma coisa você não pode cobrir sem furar a outra, né? Então, tem tudo, né? Tem que se desdobrar. Tem. Então, você tem que se organizar ali para você não ficar em falha com o escritório, não ficar com os clientes, não falhar com o CRC. Então, é uma organização que você tem que sobrecarregando, vai sobrecarregando. Mas, assim, nada que... Foi os melhores 4 anos que eu tive. Nossa, foi um aprendizado, assim, que não tem escola que pague, assim, se eu fizesse 2, 3 faculdades, eu não teria aprendido o que eu aprendi, as pessoas que eu conheci, os congressos, as convenções. Eu amo participar disso. Amo, vicia mesmo. Porque é uma coisa gostosa você rever os teus amigos. Tem o nacional que você vê gente de todos os estados. Meu Deus, que prazeroso que é reencontrar aquelas pessoas, né? E conhecer novas pessoas. Você começou e não parou mais? Não parei mais. Não parei mais. Daí, assim, o lado pessoal, eu já não era casada. Então, assim, o marido, né, não tinha problema ali. Era mais alguém o filho mesmo. Era filho, mas aquilo sempre me incentiva até hoje, né? Nunca foi um menino que nunca ficou dizendo, você prefere ficar no sindicato, no CRC, do que comigo. Não teve isso. Até porque a gente tem todos os nossos momentos e a mulher, já de natureza dela, ela já consegue
né, cobrir essas coisas. Você falha aqui, mas se cobre ali. E eu amo participar disso. Agora a gente está como associada para nós dar oportunidade para as próximas, porque senão vive sempre... porque no comecinho, como nós éramos em poucas, era assim. Uma virava secretária, a outra virava não sei o que lá, a outra virava, né? Então nós tínhamos que revezar por causa do estatuto. Que não tinha muita gente. Então meio que repetia. E esse tempo de revezamento, digamos assim, né? Porque hoje o PM Conte tem 20 anos, né? Nós estamos no ano do 20º aniversário. Isso. Mas para chegar onde chegou, demorou para acontecer essa virada de mais mulheres participarem? Porque pelo que a gente percebeu aqui, era um sonho 9 mulheres, né? Durante quanto tempo foi assim um sonho 9 mulheres? As mulheres começaram a acordar para essa realidade? Quer falar? Eu queria complementar o que a Sim. Márcia falou ali, né, do CLC, que foi, nós tivemos 8 anos como conselheiras, né, e foi um aprendizado muito grande. Acho que tanto para mim quanto para a Márcia, ele exigia bem mais tempo do que o próprio SESCAP, do que o próprio PM Conte, porque nós tínhamos todos aqueles projetos para fazer, os processos, mas foi um aprendizado muito grande, né? Foi um aprendizado assim que a gente trouxe para a vida como profissional, e a amizade que a gente fez, trocas de conhecimento. Então, eu queria complementar o que a Márcia falou, que foi muito válido esse período que a gente teve no CLC, né, Márcia? Foi um aprendizado muito, muito importante. Então, foram 8 anos, assim, que a gente viajou, conheceu pessoas de todo o Brasil, visitamos o Conselho Federal em Brasília, e, enfim, realmente foi muito válido esse período. É bacana porque vai solidificando as ações, né? Sim. E a partir dali, quantas coisas surgiram, né? Quantas coisas tiveram início e hoje nós estamos aqui, Sim. né? 20 anos de PM Conte. Começou lá, como a gente estava falando, um sonho 9 mulheres, né? E demorou, Denise, para fazer a volta, para que mais mulheres viessem? Qual foi a sua avaliação disso? Assim, eu acredito que no começo, eu acho que até 2015, 2016 ali, era pouquinhas pessoas, porque no primeiro momento o Instituto ele foi feito aqui para Curitiba. Ok. Aí a gente, depois da pandemia, que veio a pandemia em 2020 lá, né? Aí a gente começou a fazer reuniões online, começou a abrir um pouco mais, porque começou a ter essa oportunidade até por conta dessa situação. E aí quem foi assumindo dali para frente conseguiu trazer mais associadas, porque se estendeu para o Paraná como um todo. E a gente foi pioneira, inclusive, e nós somos modelo para 2 estados que seguiram o nosso modelo de estatuto. Olha que chique isso, não é? E criaram, um é Brasília, que foi agora há pouco tempo, mas o primeiro foi lá em Pará. Em Pará. Que inclusive meio que coincidiu o nome. Coincide do nome por causa da letra. Cada letra. Nós tivemos que pedir para ela, porque ele é permutado, né? No IPM Conte, a gente permutou, né? Então, ela não poderia usar a mesma sigla, né? Mesmo significado. Então, que já é do Paraná. Pois é. Aí meio confundia, porque Paraná com Pará, né? Ele não sabia qual dos dois era. Meio que se misturava. E assim foi legal, porque elas seguiram, né? Elas acharam assim, a ideia foi bem legal do que a gente fez, e elas estão, e aos pouquinhos os demais estados, acredito que vão dar essa continuidade aí de criar seus institutos, até porque é uma coisa que envolve as mulheres, que a gente compartilha conhecimento. Enfim, a gente assim faz ações, e nós temos grupos, né, do WhatsApp, que a gente participa é uma assessoria gratuita. Perfeito. Porque todas vão colocando, né, perguntas e trazem fatos do nosso dia a dia, e a gente vai compartilhando. Uma não sabe, a outra compartilha, e tudo com base na lei, com base em situações práticas do dia a dia. Então, assim, todo mundo que entra se apaixona pelo IPM Conte. Todo mundo se apaixona. Por quê? Porque a gente tem esse legado de compartilhar, de envolver as pessoas, de acolher, né? Então, sempre com respeito, com ética, né?
Isso é muito bacana, porque o que a gente vê mundo afora é mulheres sendo concorrentes. Brigando, disputando, de repente, o mesmo espaço. E o que a gente percebe aqui no IPM Conte é que há essa troca, há essa preocupação com o desenvolvimento da outra, né? De incluir a outra também, de abrir mais espaço. E isso é muito bacana, isso é exemplo, né, Márcia? Isso é exemplo para todas nós. Não criamos, não foi criado o IPM Conte com essa finalidade. Até vou fazer uma complementação no que a Denise falou, sobre o começo, né? Então, nós tínhamos associada, que era a de Foz do Iguaçu, que muitos anos só pagou anuidade, por causa da distância, Sim, né? Mas ela também era envolvida com o conselho, né? Então, a gente teve também... Então, quando alguém de fora vinha, nós tínhamos aquele problema, meu Deus do céu, mas vamos fazer o que para ela, para beneficiar ela estar junto com a gente, né? E eu pensava num evento na cidade, alguma coisa envolver, isso, para a pessoa não pensar que ela simplesmente era uma pagadora de uma anuidade, né, que nós temos lá, e só isso, que ela era esquecida, que ela não fazia parte. Mas, claro, né, como eu falei para você, a tecnologia nos ajudou bastante, né, depois disso. Hoje nós temos Paraná todo, né? Então, assim, as meninas participam bastante, postam. Então, quando tem um evento na cidade, elas postam o que elas estão realizando lá, é muito legal. Mas, né, no começo tinha dificuldade mesmo talvez até a Dolores vai falar sobre isso. Porque tinha essa dificuldade de distância. Né? Então, nós devíamos ter criado não de IPM Conte do Paraná, nós tínhamos colocado de Curitiba, né? Porque daí ficava mais fácil, né? Daí a pessoa sabia tudo aqui, né? Tava fácil. Mas não foi isso. E ainda bem que não foi isso. Porque hoje, né, a gente conhece tantas pessoas de outras cidades, né? E é muito legal, né? Tem associadas ainda que nós não conhecemos, né? Porque... É muita gente agora. Agora, assim, nós gatinhamos bastante no começo. A gente gatinhou por causa de tudo, né? Porque a gente é uma trava, né? Vai ali uma trava, ali uma coisinha, mas nunca desistimos, né? Tanto que está fazendo 20 anos. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, porque a Denise falou pra gente que até a pandemia, né? Porque as coisas começaram a ficar mais online, mais a mercê da tecnologia, né? Até a pandemia ficou muito restrito, né? Como você estava falando, Márcia, aqui é o Paraná, aqui é a Curitiba. Sim. Depois abriu. Mas até chegar na pandemia, existiu algum momento que vocês pensaram, vamos desistir? Vamos mudar o foco? Porque esse negócio não está indo, as mulheres não estão chegando? Não teve esse Pelo momento. contrário. Não teve. Nunca. Nunca Nunca pensamos em desistir. Nunca desanimamos, né? Pequeno ou grande? Sempre aconteceu e ia acontecer. E nós éramos muito unidas, né? Então, uma ajudava a outra, uma compartilhava. E a gente nunca teve assim, não, vamos desistir, vamos partir para outra, vamos fechar o instituto. Não. A gente enfrentou algumas barreiras, como eu já tinha falado, sobre abrir portas, assim, né? Mas o nosso objetivo no Instituto é para que realmente desse oportunidade para as outras contabilistas, né? Para se juntar a nós. E como a Márcia falou, a Denise falou, que antes era só Curitiba, Sim. devido a essa situação. Hoje não, hoje nós temos, eu não sei quantos municípios que nós temos associadas. Mas assim, não houve em nenhum momento desânimo, tanto das fundadoras como as associadas que entraram após. Sim. Né? A gente sempre levou e com muita força, com muita liderança. A Dolores foi uma incentivadora, a Carla, que logo em seguida, acho que foi ela que foi presidente, e a Denise, a Márcia... e agora passou depois para a Ana, que foi aonde que, com a Ana, se estendeu mais para o interior, porque por causa hoje da facilidade que nós temos de fazer reunião online, e como a Márcia falou, eles postam coisas da cidade, às vezes a gente vai, participa. Então, com isso, nos aproximou bastante. Perfeito. Mas no início, que era só Curitiba, teve essas dificuldades. Né? Teve algumas associadas que elas desassociaram dali, mas por questões pessoais delas. Daí trabalho, saíram fora do ramo, né? Então, teve alguns casos, até foi no começo, né? Que teve alguns casos. Então, porque a gente tem uma regra ali, né? Que tem que ser contadora, tem que estar em dia com o CRC. Então, são algumas
Algumas Tá, exigências, exigência né? que está no estatuto, então aí não se encaixava mais ali, então a pessoa deu baixa na profissão. Como é que vai ser continuar no Não pode continuar. PMConte? Porque ela não é mais efetivamente mais contadora. Mas não porque a gente algum dia desistiu achando que não ia dar certo. Mas eu percebo... Até complementando, até porque, assim, a gente sempre, depois que a gente fundou, né, o Instituto, a gente sempre trabalhou em paralelo com a Comissão da Mulher Contabilista. Então, existe dentro do Conselho Regional de Contabilidade, existe a Comissão da Mulher. E a Comissão da Mulher, ela tem as funções que atende o CRC, e a gente sempre foi parceiro. E aí, nesses eventos que a comissão faz, o Instituto sempre foi aparecendo, sempre foi apoiador, sempre estava ali, né? Sempre junto. E o que acontece? A gente foi criando projetos de atender as instituições carentes, né? Então, a gente fazia Natal para as crianças, presentes, reuniões, Instituto da Atitude na Cabeça, né? Que a gente fazia os eventos arrecadando, né? Produtos e doações para a gente ajudar essas instituições. Então, a gente foi ganhando espaço. Não tinha como desistir. Sim. Não tem como, porque é uma coisa muito boa. É muito gostoso. Eu percebo que assim, ó, o Instituto Paranaense da Mulher Contabilista, o IPM-Conte, ele é uma entidade de classe, né? Para fins profissionais. Mas eu percebo que há um envolvimento muito maior, muito além da profissão. Sim. Né? Vocês acabaram se tornando uma grande família, vocês são amigas, vocês têm afinidade umas com as outras. Então, por isso também, Denise, não dá para desistir. Não. Além do trabalho com as outras entidades, né, e beneficiar a comunidade de uma forma geral, também faz bem para vocês, além das paredes da profissão. Sim. Né? Sim, Vai com além disso, Com né? certeza. É. Com certeza. E assim, o Instituto, na realidade, cada gestão criava um direcionamento, né? Mas sempre focando, por exemplo, fazer cursos, daí a gente começou a fazer cursos, participar, para desenvolver, né? Fazer cursos de comunicação, sabe? Então, a gente foi criando, cada diretoria, cada gestão que tinha, trazia um foco, né? E todo mundo entrava, todo mundo fazia. E hoje tem parcerias lá com a Seven, né? A Seven. Que ela é uma associada. E ela dá cursos na área tributária e ela faz parceria, além de associada, ela faz parceria. Então, a gente trabalha junto, né? Desenvolvendo, né, as mulheres e trazendo conhecimento, né, compartilhando tudo isso. Então, é bem legal. Perfeito. Então, a gente aprende bastante e, ao mesmo tempo que a gente aprende, a gente está ensinando e assim a gente vai levando o IPM-Conte. Perfeito. E tem só complementando, nós temos, além dela, nós temos parcerias com outras empresas na área de informática, né? Que nós temos parceria com a OMIE. Temos, acho que, mais uns 2 parceiros, né? Então, isso também agrega valores para nós também. Sim, com certeza, com certeza. A gente percebe que o IPM-Conte hoje é uma entidade já consolidada. Sim. Né? Sim, São sim. 20 anos de trajetória, 20 anos de trabalho prestado, de mulheres desenvolvidas, né? É muita história. Mas a gente olhando para trás, Márcia, quem era a Márcia antes do IPM-Conte e quem é a Márcia agora, depois do IPM-Conte? Olha, Já pensa aí, Denise e Ormélia também, porque eu vou perguntar para vocês. indifícil dizer, assim, porque é uma história, né? Como falei para você, não é só o IPM-Conte, né? É uma evolução, né? Eu evoluí conhecendo uma base que foi o primeiro sindicato. Eu sempre falo muito do sindicato porque as pessoas esquecem de onde vem. Eu não esqueço, né? Foi ele que abriu a primeira porta para mim, me deu a oportunidade de entrar. Nossa, que eu entrei assim meio que arrebatadora, né? Porque no meio daquela almarada toda, uma mulher no meio, era para estrovar, não era para ajudar, né? Parecia que a gente atrapalhava até a conversa, porque, né, naquela época falava muito palavrão, falava um monte de coisa, olhavam para mim e diziam, não tô nem aqui, né? Porque você intimida,
Acaba intimidando. A Falou presença intimida, que ninguém participava da churrasco, eu participava do churrasco. Então, assim, depois disso eu tive a minha conquista do CRC, que era um propósito meu também, né? E isso, para mim, mudou. Eu sempre falo que eu nunca entrei para me beneficiar de órgãos públicos, por exemplo, para facilitar a minha vida, mas ele me ajudou muito. Porque você ia para eu ia fazer meu trabalho normal do escritório quando o pessoal olhava para mim, porque nós viramos uma pessoa pública. Se você colocar lá o meu nome, você vai achar eu lá, porque a partir do momento que você envolve com sindicatos, CRC e tal, você se torna pública. E não tem expõe, o que... né? Expõe. Tem lá o que você é, o que você fez, você é uma pessoa pública. Então, quando você chega num órgão e olham para você, te reconhece, é uma coisa assim... Não facilita nada, mas o atendimento, infelizmente, muda. Né? Não deveria ser assim, mas assim, acontece. Então, assim, isso, e às vezes uma dificuldade, que antigamente era tudo presencial, né? Então, uma dificuldade na receita estadual, digamos. Eu ligava para o presidente do sindicato e dizia, olha, eu posso ir falar com quem? Ele, Como é que resolve fala isso? com fulano. Eu chegava lá, ele já estava me esperando, né? Agora, se eu não entrasse nesse meio, que seria eu? Quem seria a Márcia? Quem seria? Será que eu teria conseguido chegar onde cheguei? Às vezes eu paro para pensar sobre isso, né? Então Essas reflexões são importantes, isso né? me ajudou, assim, como eu falei, não foi para facilitar a minha vida, não. Mas, assim, ajudou eu principalmente no profissional. Perfeito. Nossa, muito, muito, muito mesmo. Então, nós falamos do IPM Conte, né? O IPM Conte é uma ajuda. Nossa, são tantas histórias que às vezes, a gente não consegue, às vezes, acompanhar a troca ali, né? Muitas coisas se encaixam com o teu lado profissional, outras não, mas já serve para aprendizado. Eu digo, não, mas eu já vi isso aqui lá no IPM Conte, lá no WhatsApp, as meninas conversam bastante, trocam bastante informação. Aí a gente, né? Às vezes eu nem falo muito porque, às vezes eu acho que é muita informação de tantas pessoas que às vezes eu acho que atrapalha. Porque eu tenho um conhecimento de um jeito, você tem de outro, às vezes a mesma coisa, só que eu penso de um jeito, eu trabalho de um jeito, todo mundo trabalha do seu jeito, né? Mas eu acho que sou grata, sou muito grata, tenho muita gratidão por isso, por ter conhecido as pessoas certas, né? E ter entrado nessa parte. E muitos, fique bem claro que é tudo voluntário. Ninguém ganha nada. Falar, né? Isso Além de todo o trabalho que existe ainda nessa parte. Não tem voluntária. ganho. Não tem. Então, o sindicato não tem, CRC não tem e IPM Conte não tem. Então, é uma coisa que você se doa por você, por espontâneo. Perfeito. E você fala isso porque, assim, nós amamos nossa profissão, né? Nós amamos a nossa profissão, porque a nossa profissão não é fácil. Então, assim, é cansativa, é estressante, tem muita modificação, muita mudança que você tem que, né, se adequar sempre, estudar, né? E a gente está sempre participando. E outra coisa também que a gente sempre cuidou bastante no IPM Conte foi a questão de ensino. Então, existia muito. O sindicato falava a mesma coisa, a CRC falava uma coisa. Então, nós tentamos, assim, fazer uma coisa que não ficasse competindo, que é aquilo que você falou. Né? Nós não estávamos ali para competir, nós estávamos ali para agregar. Né? Então, não queria tirar curso do Cincotiba, que também é uma renda para ele. O CRC não cobra, né? Não cobra, ele dava o espaço para a gente, né? Cedia o espaço para a gente, mas ele não faz cobrança, porque ele é um órgão federal, não pode cobrar e tal. Geralmente, o CRC, o que ele faz? Ele pede doações de alimentos, né? De algumas coisas para fazer. Para reverter para a comunidade. Né? Exatamente. Então, mas nos ajudava na questão do espaço, né? Porque nós não temos sede, né? Então, teria que ser no espaço. Tudo custa. Então, nós tínhamos que vir para uma situação... Fazendo parcerias, né? Exatamente. As coisas, Exato. Né? Então, assim, foi muito bom por isso. Porque daí teve algumas coisas que nós... rendeu, porque nós só tínhamos, né? A anuidade, que era... E tudo. Você tem que divulgar no público, você tem que... Tudo custa. Né? Então, tem que ter uma receita ali que a gente, no comecinho, assim, foi menos, hoje está bem mais, mas conseguimos. O objetivo a gente atingiu. Denise, quem era a Denise antes do IPM Coach e quem é a Denise agora no IPM Coach? Nossa. A Márcia falou pra gente de aproveitar oportunidades, né? Abriu a porta, ele entrou e foi com tudo. E foi o que eu fiz também, porque... quando foi criado o IPM Conte lá em 2005, já em 2008 eu fui convidada para fazer parte da Comissão da Mulher.
Então, já foi abrindo portas. E depois que a gente fazia aquele rodízio lá das Das 9 mulheres. tesoureira, entre nós lá, foi indo. Eu cheguei a ser presidente. Eu fui vice-presidente da Carla, depois eu fui presidente. E quando eu fui presidente, daí você começa a aparecer um pouco mais, né? E aí, dentro da sala de aula, com o IPM Conte, e aí vai surgindo oportunidades, né? Então, você vai ficando conhecida. E aí, em 2018, eu fui convidada para ser conselheira no CRC do Paraná. Fiquei 2 anos como conselheira. Depois, eu fui vice-presidente de Relações Sociais. Tudo isso com o escritório. De 2009 até o ano passado, eu era parceira da Ormélia. Nós éramos sócias. Daí, como eu tenho um projeto de voltar a dar aula mais online, né? Usar a tecnologia, estou engatinhando ainda, treinamentos empresariais. Então, eu me desliguei de lá, mas continuamos fazendo trabalho juntas, né? Parceria de trabalho. E eu fui conselheira, então vice-presidente, dei aula até 2020. Daí eu desisti das aulas, já falo do projeto final, mas com tudo isso, com a minha história de correr atrás de tudo, né? De ser professora, de estar ali, de querer aprender, né? Não desistir. Aí eu abriu lá a vagas lá para a Academia de Ciências Contábeis do Paraná e eu me inscrevi e hoje eu sou uma imortal da contabilidade. Olha, então eu acho que tudo isso é um complemento, né? Com certeza. Então eu sempre falo que nada acontece por acaso e a gente tem que aproveitar todas as oportunidades com sabedoria e discernimento para poder levar as coisas. E aí, por que eu saí do conselho? Fui convidada para ir para mais um mandato, mas aí eu desisti porque aí veio a minha netinha e eu queria... Ai, tem que aproveitar esse momento, claro! Aí a minha neta nasceu em 2021 e por causa dela eu não quis mais continuar no conselho. Mas o IPM Conte não tem como sair. Eu sou uma das fundadoras e eu acho que fico lá até a eternidade. Com certeza, com certeza. Então, assim, foi muito gratificante para mim. Tanto no IPM Conte, quanto na comissão, porque eu representei o Paraná nas comissões nacionais, quanto no CRC. Então, esse é um complemento de conhecimento no dia a dia da gente. E aí tem esse compartilhamento de informações que isso não tem preço. E isso a gente aprende todos os dias com o grupo. Que bacana. Então, assim, isso foi muito e continua sendo gratificante. E hoje, né, como elas me chamam de chata, né? Eu sou uma contadora meio chata, muito detalhista. E elas me pegaram para ser a contadora do IPM Conte agora. Eu falei assim, então, não quero nenhuma função. Ah, não, mas então você vai fazer a contabilidade. Não vai reclamar mais. Tá ali. E é isso, assim. Então, eu sou muito grata por todas as experiências, né, por todas as oportunidades que apareceram, e apareceram com certeza através do Instituto. Olha que bacana. Da gente poder demonstrar, né, todas essas mulheres guerreiras que estão lá hoje e que vão vir mais, com certeza, através do Instituto, através do Conselho, através da sociedade. E bacana a gente ouvir essas histórias, porque você que está acompanhando esse podcast, a Auditoria da Alma, está vendo aqui histórias reais, de mulheres reais que enfrentaram dificuldades e que aproveitaram as oportunidades e que se desenvolveram e que estão aqui hoje para compartilhar comigo e com você cada uma dessas histórias. A Ormélia também tem, né? Uma longa trajetória. Quem é a Ormélia? Quem foi antes e quem é agora? Com a história do IPM Conte. Do IPM Conte, praticamente ele me levou também a ir para o SESCAP. Né? Então, que é o sindicato patronal, né? Sindicato patronal. Então, eu estou lá, acho que mais ou menos uns 18 anos. E durante esse período, a gente viajava muito pelo interior. Conheci várias pessoas no interior, fazendo reunião junto com o SESCAP. E depois é que antes veio o IPM Conte, né? Mas também no SESCAP tem sido ainda uma grande experiência. Eu participo de convenção coletiva, né? E faço esse trabalho dentro do SESCAP. Mas o IPM Conte, como a Denise falou, é uma troca muito grande e não tem como a gente desistir, né, Denise? Somos fundadoras e eu tenho muito orgulho
muito orgulho e muita gratidão pelo Instituto, né? Eu acho que eu sou grata a todas hoje as associadas que dão continuidade, que hoje temos quase 100 associadas, e elas fazem um trabalho muito legal, sabe? Elas se envolvem também. E então, a Dolores que deu o pontapé inicial, mas a gente acompanhou ela, né? A gente não deixou ela sozinha. Ela não foi sozinha. Não foi sozinha. Ela esteve muito bem amparada, né? Ela foi bem amparada, né? E isso foi muito bom para mim, como eu já falei. Antes eu só participava do escritório. Tenho um escritório há 35 anos, né? Então eu só participava do escritório. Depois veio o PM Conte, veio o SISCAP, veio o CRC, e tudo isso foi um crescimento profissional. A gente viajou bastante, né, Márcia, nos congressos, nos encontros da mulher contabilista. Então são coisas que você não mede, sabe? Mas tudo isso, para nós, profissional, é importante. Com certeza. É importante. Então, eu sou grata a Deus, grata a todas as fundadoras, que a Márcia, que me acolheu lá, que me convidou, né? A gente se conheceu num congresso em Santos, né, Márcia? E depois disso, ela me convidou para fazer parte do Instituto. E estamos aí. Então, é só gratidão. E eu tenho certeza que esse conhecimento ninguém tira. Com certeza. Ninguém tira de nós. Com certeza. Né? E bacana porque, às vezes, no meio das coisas, quando as coisas estão acontecendo, a gente não consegue perceber isso, né? Perceber o desenvolvimento, perceber as oportunidades realmente que vão chegar quando a porta se abre. Mas quando a gente para um pouquinho, a gente olha para trás, a gente vê, nossa, olha onde chegamos, olha tudo que percorremos, né? Quanto aprendizado, quantas coisas valiosas, quantas pessoas pelo caminho. Né? E quantas mais ainda virão. Então fica para quem está acompanhando essa ideia de que vale a pena investir. Vale a pena aproveitar as oportunidades com sabedoria, como a Denise falou, né? Aproveitando os momentos, reconhecendo com gratidão quantas pessoas abrem a porta, estendem a mão e nos dão oportunidades, né? E o que a gente ouve aqui são histórias de mulheres inspiradoras, mulheres inspiradas e inspiradoras, né? Para trazer para mim e para você a ideia de que realmente vale a pena investir, de que podemos nos apoiar, de que podemos continuar crescendo como mulheres, como pessoas, como profissionais, e que existem hoje instituições como essa, o IPM Conte, para apoiar, para abrir espaço e permitir que a mulher continue conquistando espaços, né? E esteja onde ela entende que ela deve estar. Eu quero complementar, além do que o Instituto já me ofereceu e me proporcionou, os últimos 4 anos da gestão da Ana, que foi a penúltima presidente, eu aprendi muito com ela. Com ela, eu acho que toda a diretoria, porque ela foi muito ativa, né? E trouxe muitas coisas para o Instituto. Então, eu participei bastante junto com ela, não só, mas toda a diretoria. Então, é um agradecimento, sabe, a Ana, pelo aprendizado que eu tive com ela. Ela era uma pessoa muito organizada, e aí teve a facilidade de levar para as outras cidades do interior, né, as associadas. Então, ela fez um trabalho muito bonito nessa última gestão. Eu acho que a Denise e a Márcia concordam com isso. E eu aprendi muito com a Márcia, né, com a Ana, desculpa. Com a Ana. E, então, eu sou grata a ela também, porque eu hoje, além da amizade que a gente tem, ela era uma grande profissional e foi uma grande presidente também. Eu só vou fazer um complemento. Ela pegou pós-pandemia. A Ana. Então, eu peguei a pandemia, né? Então, assim, trava, né? A pandemia era travado, né? Nada, ainda a tecnologia não estava tão desenvolvida como é hoje, então eu sempre digo que... Foi desesperador, né? Eu sempre digo que a pandemia ela tem um lado bom e um lado ruim, né? Lado da doença, lado das coisas, né? Que aconteceu, das perdas e tal. Mas ela trouxe pra gente uma evolução tão grande... hoje, assim, que, sabe, foi muito... E ela foi muito aceita, muito rápido, sabe? Porque, as minhas colegas lembram aqui, por exemplo, nós tínhamos o maior problema de mandar um cliente fazer um certificado digital. Hoje a gente não precisa nem falar. Pode agendar, eu vou fazer, é natural.
entendeu? Então, assim, foi muito bem aceito. E ajudou muito. Hoje em dia, tudo é mais tecnológico, né? Tudo, deslanchou, assim, o nosso trabalho com relação, antes era muito presencial, muito ir, muito buscar, muito levar. Meu Deus, era uma trabalheira danada, né? E hoje facilitou não só a minha, né? Acredito eu. De todo mundo, mas de né? todos que, como eu falei, a parte ruim e a parte boa foi essa do deslanchou. E a Ana pegou esse gancho, né? Ela pegou esse momento e foi. E ela se deu super bem, né? E então, que você assim, não pegou. O que eu não peguei, Mas, enfim, como diz a Denise, né? Cada um, exato. São momentos, né? Que a gente não imaginava que ia acontecer o que aconteceu. Até eu falar bem a verdade que eu nunca gostei de live. Mas eu era obrigada a assistir live, né? Eu já aguentava mais. Eu sou de presença, eu sou de ser humano. Eu gosto de ver, abraçar, falar, conversar, trocar ideia, piada, sei lá o quê. Mas assim, live era tão chata, né? Porque Parece você sozinha, pessoal, abandonar... né? Você tá ali com a parede, só escutando, vou te falar. Mas, enfim, né? Foi pro bem de todos. Mas eu não gostava. Então, eu falei assim, quando alguém convidava, não sei o que lá, assistir live. Eu digo, meu Deus, sério? Mais uma. Lá vem outra. E muita, né? E ela pegou exatamente essa parte que eu achei assim, que eu acho que fica mais humano, né? Fica mais... digamos assim, tem mais coração, né? Sim, mais próximo, né? Sim, mais né? próximo. Nossa, esse negócio de live, de tela... Nunca foi muito comigo, não. São realidades distintas, né? Para momentos específicos, Exatamente. Então, o que a gente consegue perceber é que cada uma que passou pela presidência do IPM Conte deixou um legado, agregou de alguma forma e contribuiu para que o Instituto chegasse hoje aos 20 anos, com tanta história para contar, com tantas mulheres ajudadas, mulheres que desenvolveram e desenvolveram outras também, né? E são essenciais na comunidade onde estão inseridas hoje, né? Então, eu só quero agradecer vocês por participarem com a gente aqui desse podcast Auditoria da Alma. Obrigada pelo tempo de vocês, né? Por abrirem aí um pouquinho das histórias. Eu sei que se a gente continuasse mais tempo aqui, teria muita coisa para contar, né? Mas eu sei que vocês voltam aqui também, né? Para a gente poder conversar em outros momentos, né? Obrigada. Obrigada a você que está nos acompanhando. Na próxima semana a gente volta aqui nesse podcast tão especial, a Auditoria da Alma, com outras convidadas para trazer para você histórias de mulheres inspiradoras, para te inspirar também, para que você também faça a diferença, como as mulheres que estão aqui fizeram e continuam fazendo a diferença, não só na família delas, mas na família de tantas outras pessoas que entram em contato com elas diariamente. Um abraço e a gente volta na próxima semana.